Mas você, Israel, é o meu servo. Eu escolhi você, Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Desde os confins do mundo, eu tomei você e o chamei dos extremos da terra. Eu lhe disse, você é o meu servo, eu o escolhi, jamais o rejeitei. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você e eu o ajudo e eu sustento com minha direita vitoriosa. Ficarão envergonhados e confundidos todos os que se enfurecem contra você. Serão reduzidos a nada e perecerão os que lutam contra você. Você vai procurar, mas não encontrará aquele que o combatem. Serão reduzidos a nada e deixarão de existir os que guerreiam contra você. Porque eu sou Javé, o seu Deus, que o sustento pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Não tenha medo, vermezinho Jacó, bichinho Israel, eu mesmo o ajudarei, oráculo de Javé, o seu Redentor e o Santo de Israel. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, palavra é o próprio Jesus. Amigos e amigas, mais uma vez estamos juntos para refletirmos a Palavra de Deus, no nosso programa Com a Palavra de Deus, aqui no canal da Diocese de Apucarana. Já não esqueça aí de você curtir, de você comentar ou compartilhar esse vídeo. Seja bem-vindo a você que vem pela primeira vez, de repente está assistindo. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, dentro da história da salvação. As principais passagens, os principais personagens do Antigo Testamento e em breve começaremos aí o novo livro do Novo Testamento. Então, dentro do nosso grupo de vivência, nós estamos refletindo uma introdução ao estudo bíblico, volume 2. Nós já estamos no encontro, 15º encontro, e temos como tema desse encontro, nós lemos o profeta Isaías, do capítulo 41, versículo 8 ao 14. E o tema, os discípulos e as discípulas do profeta Isaías. A ternura de Deus sustenta a gente na solidão. O que está acontecendo aqui? Olha, já é o capítulo 41. No capítulo 40, começa o chamado segundo livro, ou segundo Isaías. Então nós temos o profeta Isaías dividido em 3 partes. O primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. O segundo Isaías está acontecendo após o exílio da Babilônia. É a volta do exílio. Quem já conhece um pouco a história da salvação sabe que em uma determinada época o povo judeu perdeu o rei, perdeu o país e se tornou escravo e muitos foram levados para o exílio. E o exílio acontecia na Babilônia, um outro país que ganhou a guerra. E o rei morreu, os descendentes do rei também foram assassinados, e aí o povo está numa solidão muito grande. O profeta Ezequiel, inclusive, é um dos que foi para o exílio. O primeiro Isaías fala dessa ida para o exílio, dessa estruturação lá no exílio. O segundo Isaías é agora a esperança da volta. Então imagina uma guerra, a solidão, o abandono, o povo, numa desesperança, sem esperança nenhuma. Então o profeta é aquele que vai animar então a fé e a esperança do povo. E é isso que Isaías vem trazer então essa esperança do povo em Deus. Deus é chamado de o resgatador, o libertador. E aqui vai falar de um novo êxodo. O povo tinha esperança, o povo tinha o conhecimento muito do êxodo de Moisés. E a fé do povo judeu, nós já vimos lá nos encontros anteriores, a fé do povo de Deus é estabelecida a partir do êxodo. A travessia do mar, a entrada no deserto, a lei, nós vimos os mandamentos da lei, do primeiro livro,
E a partir do mandamento da lei, então, constituiu-se a fé em Deus, o Deus que liberta. Então, o Êxodo é a principal estrutura da fé do povo judeu, a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Agora o povo está numa desesperança muito grande. Por que nós viemos para o cativeiro? Por que nós estamos sofrendo tanto assim? O profeta Isaías, ele vem falar que Deus vem resgatar o povo. Então ele vai trazer essa esperança aqui. Então o capítulo 41, do versículo que nós lemos, do versículo 8 até o 14, olha que bonito que é isso que está acontecendo. Mas você, Israel, é o meu servo. Quer dizer, então, o profeta, depois das derrotas, depois da guerra, depois da desilusão que o povo não tem tanta esperança mais. O rei Ciro permitiu o povo a voltar para a Palestina, para Jerusalém e reconstruir o país, o templo. Só que também volta como colônia, de uma certa forma como escravo mesmo, porque o povo tem que pagar impostos e pagar muitos tributos ao rei da Síria. Mesmo assim, a leitura que o povo tem é que o rei é um sinal de Deus, porque permitiu que o povo voltasse e reconstruísse a sua história de fé. Eles não vão reconstruir um país com governo, mas eles vão reconstruir a história de fé a partir do templo. Então, o profeta Isaías vem estabelecer essa fé para o povo. Você, Israel, é o meu servo, eu te escolhi, Jacó. Jacó também é o símbolo do povo. Jacó é o Israel. Israel, depois, de uma certa altura, o nome de Jacó passa a ser Israel. Israel será chamado o nome do país, o país de Israel, o povo de Israel. Mas Jacó é o filho, então, de Isaque, que é filho de Abraão. Então, a história, os patriarcas. Então, você, Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Então, Deus está resgatando a história do povo, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, então, tem essa nova aliança que restabelece com o povo. E os 12 filhos de Jacó formou toda a herança, então, de Israel, que é o povo de Israel. Não tenha medo, eu estou com você. Não precisa ficar com desconfiança. Então, o povo está desconfiado mesmo. Como que nós vamos acreditar num Deus agora nessa estrutura de desgraça que nós estamos, no sofrimento? Então o profeta veio falar, e ele diz isso, que Deus vai reconstruir o povo, como faz-se uma debulhadeira de trigo, uma máquina de limpar o trigo. Então ela vai limpar o trigo, vai sobrar o trigo e vai ficar os bagaços, as palhas. Então o profeta está dizendo isso, que Deus está falando, que vai reconstruir o povo como sendo uma debulhadeira nova de trigo. E essa debulhadeira vai passar sobre os montes, as montanhas, e vai renovar tudo, vai fazer tudo, e tudo vai virar palha, e o povo vai ser, então, resgatado. Não tenha medo, Jacó. Olha que interessante, né? Vermezinho, Jacó, bichinho Israel, eu mesmo vou ajudar você. Oráculo do Senhor, o Santo de Israel. Então o profeta vem mostrar para o povo que Deus não os abandonou. Deus quer restaurar, Deus quer resgatar, como lá no livro de Levítico, lá no livro de Número, Deuteronômio, apresentava como Deus que cuida, Deus que está com o povo, Deus que caminha. Então agora aqui começa essa esperança de um novo êxodo. Se você conseguir ler o restante do profeta Isaías, você vai entender como é que Deus constituiu novamente a esperança do povo e como que esse povo vai reconstruir novamente a fé. É um Deus que é afetuoso. O terceiro Isaías depois vai falar, inclusive, que Deus cuida dos seus filhos como a mãe cuida das suas crianças. Então o terceiro Isaías vai falar muito a linguagem de um Deus materno. Deus que cuida, Deus que amamenta, Deus que acaricia. Então, como uma mãe que tem dor de parto para seu filho, Deus também sente a dor do parto. É muito interessante, então, essa linguagem do segundo e do terceiro Isaías apresentando como Deus escolheu o povo, restaurou o povo, e esse é chamado, então, de um novo êxodo. E a fé do povo vai sendo restaurada. O povo volta para Jerusalém e começa a reconstrução, então, do país, do templo e também do povo. Então, este é o nosso encontro, nosso 15º encontro de grupo de vivência. Nós estamos fazendo essa caminhada para nosso entendimento da história da salvação
no Antigo Testamento. Espero que você esteja gostando, tenha os exercícios, você esteja fazendo o exercício. Esse encontro aí tem o Aprofundando a Palavra de Deus, uma explicaçãozinha sobre também essa questão do rei Sírio que deixa o povo voltar. Leia, então, na página 53 um pouquinho e faça os exercícios aí na página 54 para que você possa aprender um pouco mais, então, da Palavra de Deus, das histórias bíblicas, que isso ajuda muito mais na nossa compreensão da história de nossa fé. Deus abençoe, bom encontro, bom grupo de vivência para vocês, até o nosso próximo encontro. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo e também compartilhar. Um abraço.